eu sou Cecília, coordenadora pedagógica do Colégio Ressurreição Santa Maria, e apresentarei para vocês hoje algumas atividades desenvolvidas com os nossos alunos da educação infantil, desde o maternal até o 5º ano. O Colégio Ressurreição Santa Maria está localizado no centro da cidade de Assis, interior de São Paulo, e atualmente atende a 662 alunos da educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. O colégio é mantido pelas irmãs da congregação Ressurreição, que tem sede em Catanduva e atualmente tem 14 unidades escolares por todo o Brasil. Além do serviço educacional, as Irmãs da Ressurreição também promovem diversas obras promocionais e assistenciais. O Colégio Ressurreição Santa Maria trabalha com o sistema de ensino poliedro, desde a educação infantil até o ensino médio, o que possibilita uma proposta pedagógica que traz um caminho pedagógico para o aluno desde os 2 anos até o ingresso na universidade, com o desenvolvimento de habilidades voltadas para as principais exigências hoje do mercado de trabalho e para as avaliações externas que têm sido feitas, como o Enem e outros vestibulares importantes do país. A educação infantil trabalha com atividades sempre vivenciadas com os nossos alunos, para que eles construam os seus conceitos e os seus conhecimentos utilizando todos os sentidos. Através de atividades lúdicas e significativas, as crianças vão adquirindo os conhecimentos indispensáveis para o ingresso no ensino fundamental 1. Especificamente no dia de hoje, selecionamos algumas atividades relacionadas à disciplina de língua portuguesa. Na educação infantil, essa disciplina é denominada linguagem oral e escrita. A criança tem acesso a diferentes textos, gêneros textuais, enriquece o seu vocabulário através da contação de história diária e desenvolve inúmeras habilidades. Quando ingressa no ensino fundamental 1, a criança é exposta também a inúmeras atividades, com diversos gêneros textuais, conhecendo, interpretando e ampliando o seu repertório. Dentro da disciplina de língua portuguesa, desenvolvemos também o projeto de leitura institucional dos colégios Ressurreição. Nele, as crianças leem diversos livros de diversos gêneros textuais e ampliam os seus conhecimentos, aumentando o seu repertório. Após a leitura de cada livro, as crianças desenvolvem inúmeras atividades, vinculando e articulando com outras disciplinas, quer seja com música, com arte, com educação física, garantindo assim a interdisciplinaridade. O projeto de leitura trabalha com 6 livros ao longo do ano e, além disso, temos também a visita à biblioteca, que as crianças podem fazer o empréstimo dos livros ou participarem de atividades de contação de história e rodas de leitura. A educação infantil no Colégio Ressurreição Santa Maria garante um ambiente alfabetizador. E isso quer dizer que desde os 2 anos de idade a criança se depara com situações de identificação da escrita com o seu uso, a sua função social. A função social da escrita faz com que a criança perceba a importância de escrever para comunicar-se. E, através dessas atividades, ela vai percebendo a importância de escrever convencionalmente. Nesse processo, utilizamos a escrita espontânea da criança e, obrigatoriamente, ela passa por 5 estágios diferentes. A professora faz as devidas intervenções, trabalhando com letras móveis, para que a criança construa e desconstrua a sua escrita, trabalhando a partir da hipótese da criança e aperfeiçoando até que ela chegue à escrita convencional. Ao ingressar na educação infantil, a criança passa a conviver com os colegas e isso melhora o seu processo de socialização. Ela passa a conviver num espaço coletivo e entende a importância das regras e dos limites. Nesse espaço coletivo, ela desenvolve inúmeros conhecimentos, trabalhando com outros idiomas, o inglês e o espanhol especificamente, aulas de arte e aulas de música. Na rosa do metro, eu comprei um chocalhinho.
nosso ensino de língua portuguesa é baseado em textos, leitura e interpretação de textos, e os alunos são expostos a diferentes gêneros textuais. Então, ao longo dos 5 anos do primeiro ciclo, eles aprendem pelo menos 58 gêneros textuais diferentes. Eles aprendem a reconhecer, a produzir e a entender a função social desse gênero. Então, ele aprende bilhete, reportagem, biografia, carta, receita, bula, manual de instrução, uma infinidade de gêneros textuais que ele vai encontrar no seu dia a dia. Apoiados nesses textos, acontece o ensino da gramática e da ortografia. Então, o aluno vai entender o porquê de aprender a escrever corretamente e o porquê das regras da língua. Porque para ele ler, interpretar e produzir os seus textos, ele vai precisar das regras da sua língua. Educação infantil, no Colégio Ressurreição Santa Maria, nós recepcionamos os alunos todos os dias com a roda inicial. Eles chegam, entram na sala, se colocam em seus lugares como uma roda. Nesse momento, é um momento em que nós recepcionamos a criança. Nós sentimos como ela está, a criança expõe muitas vezes a sensação que ela está tendo no momento, porque ela acabou de chegar na escola. Este momento é um momento do professor acolher os sentimentos da criança. E então, nós começamos com a aula ali naquele momento. Momento em que nós trabalhamos a leitura, o momento da história contada, momento de jogos de som, jogos visuais. Esse é o momento em que as crianças estão muito receptíveis, porque ela acabou de chegar na escola. Então, a atenção dela é totalmente voltada para aquela ação. E então, nós trabalhamos, nesse momento, os jogos de som. Esses jogos de som, nós permitimos às crianças ouvir o som que está vindo de fora, externo, onde as crianças conseguem perceber que tipo de som, som do carro que está passando na rua, o som do pássaro, o som dos passos das pessoas passando lá fora, para que ela consiga aprender a ouvir também. Nós fazemos os jogos de som interno, em que ela consegue diferenciar o som externo do interno. A cadeira que arrasta, o passo que é dado dentro da sala de aula, a porta do armário que abre e fecha, para ela conseguir diferenciar o som perto do som mais distante. Uma das atividades que nós apresentamos foi a chamada cantada, em que as crianças recebem uma placa, no início do ano já, e elas confeccionam essa placa com tinta. Elas pintam cores primárias, vermelho, azul, amarelo. E então, essas placas, a professora vai colocar o nome da criança em letra caixa alta e a foto da criança. Nessa roda inicial, nós colocamos as placas espalhadas no meio da roda. O momento em que nós cantamos, fazemos uma música cantada, a criança ouve a voz da professora, ouve a voz de comando, ouve o seu nome e ela vai ao encontro do seu nome. Ela já consegue identificar pela foto de primeiro momento e depois o seu nome. Ela já consegue ir identificando
qual é a sua plaquinha, o seu nome, e qual é a dos coleguinhas. E ela já consegue esperar a vez, porque ela respeita a hora do colega. Realizamos uma atividade que se chama Brincando, Cantando e Organizando. Essa atividade possibilita à criança despertar nela o senso de independência, a autonomia, porque a criança ela brinca, ela espalha brinquedos por todo o ambiente e depois precisa ter esse cuidado com a organização. Cabe ao professor, de maneira lúdica, possibilitar que a criança guarde os brinquedos não de uma forma negativa e impositiva, mas de uma forma em que a criança se divirta com a situação. Os brinquedos espalhados pela sala, nós com instrumentos de música, pode ser um chocalho para quem, né, não utiliza violão. No caso, nós utilizamos o violão e nós cantamos, falamos o nome da criança e o brinquedo que ela vai pegar. Então, ela espera a vez dela, ela vai ao encontro do brinquedo, pega o brinquedo e guarda dentro da caixinha. Aí, então, permite à criança observar que depois desse movimento, a sala está organizada. A sala está arrumada. O ambiente em que ela estava, que estava desorganizado, com brinquedos, com pecinhas, com jogos, com blocos, estavam todos espalhados como uma grande confusão, vamos assim dizer, a criança consegue perceber que tudo está organizado. O ambiente está arrumado, então ela percebe o zelo, o cuidado que ela pode ter com as coisas, objetos, os pertences dela, enfim. Vai despertando nela essa autonomia e o senso de independência. A arte na educação infantil, ela é de extrema importância, pois a criança ela se apropria muito fácil da tinta. É algo que ela gosta de tocar, ela gosta de sentir, ela gosta de ver. Então ela se entrega muito naquele momento em que a tinta está à disposição dela. E nós trabalhamos com a arte visual, e de maneira em que a criança toque a tinta, que ela sinta a tinta, que ela vivencie aquele momento, que ela vivencie podendo pintar no papel, podendo pintar. Nós temos um espaço no nosso parque em que existe uma parede em que as crianças podem pintar, elas podem usar da sua imaginação. Então, nós trabalhamos com a arte também visual, com a tinta. Vocês vão ver uma atividade que foi feita com uma bolinha, em que essa bolinha ela vai passeando por um espaço e ali ela vai formando um desenho. E ali para a criança, ela vivencia com muita intensidade, com muita criatividade aquele momento. As crianças de entre 5 a 7 anos, elas estão no período do início da alfabetização. E elas precisam ser expostas a várias atividades para que elas consigam desenvolver de maneira lúdica e natural o início da alfabetização, essa entrada no mundo das letras. A princípio, nós temos as crianças de pré-2, que são crianças que estão saindo da educação infantil e ingressando no primeiro ano do ensino fundamental. Com essas crianças, nós trabalhamos com um projetinho que chama Bolsa Amarela. Esse projeto tem a finalidade de mostrar para as crianças as letras do alfabeto, o traçado correto dessas letras e tentar inserir um pouco mais na alfabetização em si. Então, foi feita uma bolsa de pregas, né, onde é colocado em cada bolsinho uma letra do alfabeto, e a cada 3, 4 dias, até uma semana,
essas crianças estão sendo expostas a uma letra. Então, a gente trabalha os 5 sentidos. A gente começa pela visão, onde as crianças vão ver figuras, escrever palavras no alfabeto móvel, elas vão escrever palavras com o auxílio da professora em cartazes. A partir disso, a gente traz brinquedo para que elas possam estar identificando aquela letrinha, se começa com aquele brinquedo. A gente trabalha com o paladar, as crianças vão degustar algum alimento que comece com aquela letrinha. Aí a gente vai trabalhar com o tato, as crianças vão escrever a letrinha na caixa de areia, na mesinha de tinta, na lousa, nas costas do amigo, para que ela consiga desenvolver o traçado correto da letra. E em seguida disso a gente passa em si para o traçado no caderninho, para que a criança consiga identificar melhor essa letra. E as palavras de todo o universo infantil da criança. Ela brinca de detetive em casa, procurando na casa, no quarto, brinquedos, alimentos, tudo que tenha na casa dela que comece com aquela letrinha. E daí, através de tudo isso, a gente dá o fechamento. Então, a gente pega aquela letrinha e tudo que a criança trouxe e guarda na bolsa amarela, né? Guarda no bolsinho. E assim por diante, a gente vai até que a criança consiga identificar todas as letras do A ao Z. É muito gostoso e está sendo um projeto muito gratificante, porque a cada dia as crianças vêm com um brilho novo no olhar, né? Elas vêm com uma letra nova, elas vêm com uma palavra que elas descobriram, coisas simples do dia a dia, como a bala, o biscoito. Tia, a bala começa com B, biscoito começa com B. E elas trazem isso numa alegria tão grande, e a gente vê que o projeto está sendo muito gratificante para as crianças, para nós e para o grupo em si, né? E já para as crianças do primeiro ano, que é o início do ensino fundamental 1, a gente traz uma magia, né? Porque as crianças estão começando a alfabetização, elas precisam ser inseridas nesse mundo letrado, nesse mundo das letras, e a gente tem que fazer isso de uma maneira muito natural e lúdica, porque elas, afinal de contas, acabaram de deixar um universo cheio de magia. Então, para que isso não se perca, a gente criou a Casinha do Conhecimento, que é uma casinha feita de papelão, onde as crianças vão ver como se fosse uma televisão. Vai rolar um filme, né? Aí, cada letrinha que vai aparecendo, a gente vai apresentar o som da letrinha. Porque aqui no primeiro ano a gente trabalha com os fonemas. Então, para cada letrinha, ela tem um som. E a casinha traz esse fonema. Esse ano a gente está trazendo através dos animais. Então, ela traz o som, que é o fonema, é a letrinha, né? E para cada fonema tem um animal. E esse animal sempre inicia o nome desse animal pelo fonema que é trabalhado, e através disso a gente vai pesquisar o que tem esse animal, trabalhar com o nome desse animal, e através desse animal a gente puxa todas as outras letras que a criança conhece, que iniciam com esse fonema. A gente trabalha também com a pesquisa de palavrinhas, com a quantidade de cada letrinha, com a qualificação dessa palavrinha, quantas vezes eu abro a minha boquinha, quantas letrinhas tem essa palavra. A gente trabalha também com o detetive, que a criança se transforma no detetive e em casa vai procurando tudo que ela encontra com essa letrinha. A gente trabalha muito com o alfabeto móvel, então eu dou um desenho, eu dou uma figura, e as crianças vão tentar escrever essa palavrinha no alfabeto móvel. Então essa construção vai sendo de forma lúdica, natural e de acordo com o decorrer da sala.